Olá, queridos amigos. Hoje vamos falar sobre dicas de enriquecimento ambiental e manejo de gatos. E para falar sobre isso, a nossa querida amiga Cíntia vai explicar um pouquinho para a gente, comentar, compartilhar algumas sugestões. Cíntia, obrigado por estar novamente conosco, participando, né? A nossa madrinha, né? Agradecer por todas, né? a- as ideias que você tem compartilhado com a gente, por ter acompanhado, contribuído com tantas ideias, sugestões, indicando também excelentes profissionais, médicos veterinários que participaram conosco todos esses dias. Muito obrigada de coração. É uma alegria sem tamanho. Obrigada. Imagina, Carla, eu que agradeço a confiança que você deposita em mim, você e o Jean, e fico feliz de poder contribuir com o gatil que tanto eu amo, né? Que eu tenho dois filhos do seu gatil, e estou muito feliz de participar, de poder ajudar. E esse tema de hoje, para mim, é um dos temas que eu mais adoro, eu acho fundamental, acho É verdade. importantíssimo. Importante, né? O que a gente eu acho que, sim, antes da gente começar a perguntar, acho que seria bom a gente falar um pouquinho sobre comportamento de gatos, né, para que as pessoas entendam e saibam identificar algumas diferenças sobre isso. Tá joia, é fundamental mesmo. Eu sempre quando eu iniciei minha vida acadêmica muito com animais silvestres. Nem sei se você sabe, eu já trabalhei com primatas, meu mestrado foi com primatas, já trabalhei com enriquecimento ambiental também, Que e eu sempre legal. fiquei com esse mundo dividido entre felino, entre gatos e primatas, sempre. E eu consigo hoje fazer uma associação. Eu atendo silvestres também, mas eu consigo fazer uma interação entre os dois mundos, porque, na minha opinião, o gato, nosso gato doméstico, ele está mais próximo de um animal silvestre do que de um animal totalmente doméstico. Porque o processo de evolução dele tá em andamento. Ele tem pouco tempo de domesticação em relação ao cão. Então, quando a gente tem um gato, eu queria, né, salientar isso para os tutores, é muito importante ele entender que ele vai ter em casa um animal, um animalzinho fofinho, peludinho, que tem 95,6% de DNA igual a um tigre siberiano. Então, ele está mais perto de um tigre siberiano do que na escala, né, de DNA, no sequenciamento de DNA, do que de um cachorro. E muitas vezes as pessoas elas fazem a analogia do gato com o cão. Então elas comparam. Daí surgem mitos que não têm menor fundamento. O gato é egoísta, o gato é vingativo, o gato só gosta do lar, ele não gosta, não se afeiçoa ao dono, porque elas têm como referência o cão. E o cão ele tem total outros comportamentos. É um animal social, né, que tem mais de 150 mil anos de domesticação, enquanto o gato tem, no máximo, né, os primeiros relatos, 10 mil anos de domesticação. É muito pouco. O ser humano, desde que ele se uniu para viver em sociedade, ele virou agricultor, né, desenvolveu a agricultura, ele já levou o ancestral do cão. E enquanto o gato veio do Egito Antigo, do Oriente, em pouco tempo. E ele que se associou a gente, foi diferente do cão, que o ser humano já começou a domesticar, querendo trazê-lo para, né, cruzando com os lobos, com o coiote, misturando as espécies. Então, eu gosto de deixar bem claro, assim, que é bom que te tenha em mente que ele é um animal solitário na natureza, né? Ele é muito próximo ainda do gato, dos felinos selvagens. Então, as interações, a gente tem que respeitar esse comportamento deles ser um animal solitário, que ele é um caçador nato, então ele tem comportamentos de caça, ele é um carnívoro estrito, diferente do cão, que também é carnívoro, mas ele já vem caminhando para um processo de alimentação com carboidrato também, diferente do gato. Então a gente tem que ter essas diferenças. E a partir dessas ideias do comportamento, né, do respeito do comportamento, respeitando como um animal que está em processo ainda de domesticação, a gente consegue evitar muitos outros
comportamentos atípicos e patologias no futuro. Então, por exemplo, se você sabe que na natureza os felinos comem várias vezes ao dia, porque pequenas presas, né, os pequenos felinos, né, sem ser os grandes, ele come insetos, então você sabe que seu gato é um petiscador, que ele não vai comer uma vez ao dia, ele vai comer várias vezes ao dia. Ele vem de um lugar no Oriente, né, que é uma área desértica, que não tem acesso à água facilmente. Então ele bebe menos água. Então você tem que insistir, você tem que usar alimentos úmidos, né? Usar sachê, você tem que deixar potes disponíveis de água. Então vários tipos de potes, não só um pote, não só a vasilhazinha normal. Então tem gatos que gostam de água corrente, então é legal você ter uma fonte de água. Tem gato que gosta de água suspensa. Então eu mesma tenho, então eu deixo o bebedouro dele num lugar mais alto. E então você sabendo que água para ele não ele não bebe água tão facilmente como o cão, e ele vem de um lugar que ele consegue concentrar muita urina porque é a origem dele, então você pode já de cara colocar muitos potes de água e mudar essa predisposição, digamos, que ele tem. Ainda mais pensando que há pouco tempo atrás, na escala de evolução, ele comia presas. Então ele comia sempre, né, pequenas presas que têm 70% de água. E hoje ele come uma ração seca. Então, para evitar doenças gastrointestinais, doenças do trato urinário, a própria doença renal crônica, que é tão comum em gatos, é importante a gente oferecer o máximo possível de fontes hídricas, tá? E uma coisa que eu gosto de deixar, sempre eu falo nas consultas, muitos gatos gostam de beber água da torneira, né? É muito comum o proprietário falar isso, é que ele gosta de tomar água corrente. Eu sempre recomendo não deixar tomar água da torneira. Os meus pedem, eu nunca deixo. E quando o gato já tem esse comportamento, eu falo, coloca uma fonte de água ao lado da torneira, porque gato é muito metódico. É outra característica do comportamento dele. Ele gosta sempre de tudo igual, ele é um predador. Então ele tem ele conhece a área que ele age, ele conhece a presa, ele tem tudo tá bem esquematizado na cabeça dele. Quando você o deixa adaptado a beber a água da torneira, você está em casa. Quando você não estiver em casa, ele não vai querer beber aquela água que está lá parada. Ele vai esperar você chegar para abrir a torneira para ele. E com isso ele vai ter problemas futuros urinários, que vocês já abordaram esses tópicos. Então, a coisa da água eu acho muito importante. Como eu falei, ele é um predador nunca deixa rastro, né? Então ele gosta de esconder bem as fezes, a urina. Então a gente precisa ter um número adequado de liteiras, que são os recipientes onde eles fazem cocô e xixi, né? As caixas de areia. Tem vários tipos, cada gato se adapta a um tipo, cada pessoa se adapta a um tipo, mas o que é preponderante é que a areia precisa ser areias que formam torrão e que não tenham odor, que não tenham perfumes. Isso é fundamental. Então, você pode ser caixa fechada, pode ser caixa aberta. O número de liteiras sempre é o número de gatos mais um, nunca menos que o número de gatos mais um. Mas eu tô em casa sempre, eu sempre limpo, ele fez, eu limpo. A gente nunca tá sempre. E às vezes eles usam gato territorialista, muito territorialista no ambiente deles, natural. Como eles são de hábito solitário, eles não gostam de encontrar com outros gatos, que quando ele encontra com outro, ele quer expulsar. Então eles deixam marcações, seja arranhando, seja com xixi, com cocô. Então, aonde ele faz o cocô dele, se tiver cheiro de outro gato, muitas vezes, para ele é ruim. Então, tem que ter vários potes, pelo menos um acima do número de gatos, com uma areia adequada, que seja, tem vários tipos, mas que seja, que forme torrão, que você possa limpar todos os dias. Outra dica que eu acho importante para evitar problemas futuros, respeitando o comportamento do gato, ele sendo um solitário e gostando de ter os seus momentos individuais respeitados, precisa ter ponto de fuga. Você deve ter aí no gatinho, né, Carla? Tem. A gente precisa, né? Como nós temos mais gatos, então, assim, claro, cada gatinho, cada criador tem o seu manejo, a sua forma, mas a gente precisa ter, porque às vezes eles
como não são castrados, eles entram no cio, as fêmeas, né, os machos também, então assim, eles podem querer disputar, né, uma gatinha aí, então assim, eles precisam poder ter para onde, né, correr, fugir, enfim, né, se acontecer alguma coisa, as meninas, né, mulheres, né, nem sempre se entendem todos, ou aquele dia tá TPM, a outra não tá, a castrada com a não castrada, então assim, elas precisam ter os... O seu cantinho, né? Então, Exatamente, o seu no fralo. caso, no seu caso, mais ainda porque você tem os que não são castrados, né? Normalmente, os tutores, os gatos são castrados, né? A grande maioria, né? Então, a ponto de Deveriam, fuga, ao deveriam, menos deveriam, né, se não são. tem que castrar. Para a saúde deles é muito importante, né? Ponto de fuga é fundamental, assim como para animais silvestres que estão em zoológicos e para os nossos gatos também. Então, sejam caixas, sejam prateleiras que eles possam subir, é, tocas, túneis. Depois a gente vai falar melhor desse assunto, mas o ponto de fuga é fundamental. Tem gatos que são tímidos, então a gente tem que respeitar a individualidade de cada gato. Tem gato que é mais corajoso, né? Gosta de interação. Tem gatos que são mais tímidos. Eles precisam ter um momento que eles possam Isolar. se isolar. E você respeitando essas interações, né? Essas diferenças, você evita muitos problemas futuros. Principalmente que a gente sabe que normalmente quem tem um gato não tem só um gato. Quem tem gato não tem um gato só. É raro, né? Eu conto na mão de, sei lá, das duas mãos dos proprietários que tem um gato só. É muito diferente, muito difícil, né? Então, é mais importante ainda que a gente leve em consideração esses aspectos que eu acabei de falar. Ah, legal. Acho que já tem, né, bastante dicas, né? E, Cíntia, conta pra gente por que o enriquecimento ambiental é importante para os gatos. Por que as pessoas precisam ter um ambiente preparado para receber um gatinho? Isso. É, quando eu trabalho num lugar que é um privilégio, né? Tem gente que antes de ter o gato passa comigo, vai conversar e perguntar o que é adequado, qual a melhor ração, antes de adquirir o gato, se deve colocar tela ou de verdade ou não, sabe? Todas essas coisas que eu listei aqui sobre o comportamento, as pessoas têm dúvidas e antes de adquirir o gato eles vão me perguntar. Eu acho isso o ideal porque respeitando essas características, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida. E o enriquecimento ambiental é a melhor forma delas, porque através do enriquecimento você consegue propiciar que o gato tenha comportamentos típicos da espécie dele. Então, a frustração de você não poder fazer uma coisa que você tem uma seleção genética para ter, para um comportamento, um tipo alimentar, você não poder exercer esse comportamento causa uma frustração muito grande. E isso aumenta a produção de hormônios negativos, isso já está muito estabelecido, como por exemplo o cortisol, e a longo prazo vai causar doenças, vai diminuir a expectativa de vida desse gato, vai diminuir a qualidade de vida. E o enriquecimento ambiental nada mais é simplesmente que você propiciar que o gato tenha comportamentos típicos para ele. Então você propicia, você deixa ele subir, ele é um gato, é um animal que escala, então ele tem condições de escalar, ele é um animal que se esconde, ele tem como se esconder, então ele é caçador, ele deve caçar. Então, é muito importante fazer o enriquecimento, além de ser gostoso. Eu acho uma delícia fazer isso com os nossos gatos. Eu tô brincando, né? Eu olhei aqui pro Jana, a gente tem, né, o nosso parque, não, a gente não deixa eles brincar na árvore, mas já me perguntaram, não. A gente não deixa eles ir na árvore, não, mas é bem importante. Na verdade, a gente tem que promover um ambiente para eles, né? Como se fosse criar um parque para eles, né? Um lugar legal. Muito legal, Cíntia. E aí tem até macaco, né, Carla? Eu vejo que você posta às vezes, Bugio. bugio, né? Sim, eles vêm às vezes, eles não. Eu até falei que hoje você vinha, né? Mas eu não sei se eles vão vir. Eu ia adorar que eles aparecessem no final Já da pensou? É. tarde. É. Mas você vai ter que vir um dia visitar a gente, aí você vai ver. Ah, bom, com certeza.
E Cíntia, você já falou um pouquinho, né, que as pessoas também até te perguntam aí já, né, né, tem a- esse momento, né, que as pessoas acabam te perguntando, né, mas assim, resumindo, assim, o que que seria ideal, assim, o que que você recomendaria como médica veterinária também para um tutor que vai ter o novo gatinho, né? Eu sei que você comprou um gato de um gatil e ela também deve ter te orientado, a criadora, né? Mas assim, como É. veterinária também, o que você recomendaria? Então, eu primeiro que assim, a gente pode usar os passos do enriquecimento como é, como melhoria desse ambiente para receber esse gato. E principalmente se você já tem outro. Se você já tem outro gato, então você obrigatoriamente tem que fazer enriquecimento com eles, né? Para ficar de uma forma mais didática, o enriquecimento, na verdade, acaba misturando os tipos, mas eu vou listar em 5 principais tipos. Só para ficar mais claro para explicar, tá? O alimentar, que é o enriquecimento que você faz da alimentação um desafio. Na natureza não é fácil achar alimento. Então, eles lutam, eles caçam, eles procuram, eles fazem estratégias. Gato é muito inteligente. Para o indivíduo ser um caçador e conseguir predar um animal que é uma presa que é rápida, né? As pequenas presas são ágeis, por isso também tem a seleção genética deles para fugir do predador. Então ele tem que ser muito inteligente. Então, quando chega em casa, você oferece aquele alimento, aquela ração, só a ração seca, e fica no pote disponível lá o dia inteiro, sem menor grau, nível de dificuldade para que ele adquira esse alimento, então isso cria um tédio. E esse gato vai ficar aquele gatinho entediado, que não brinca, que ganha peso. Então, o enriquecimento alimentar é você dificultar essa alimentação de uma forma inteligente. Tem um enriquecimento sensorial, que é o segundo tipo, Acho que que é a gente quando podia você usa. mostrar, né, Cíntia, só, eu acho que você compartilhou, assim, alguns vídeos, né, e fotos, acho que vamos compartilhar um vídeo aqui Usei sobre o meus alimento. pequenos, que eu faço bastante enriquecimento com eles. Faço todo dia alguma coisa, eu adoro fazer e eles também adoram e é preciso fazer. Então, o sensorial é você usar o olfato, eles são predadores, têm um olfato maravilhoso. Você usar as ervas, então tem o catnip, tem o silver vine, que é bem legal também, que é uma madeirinha que tem odor, né? Então, você pode colocar nos brinquedos, você pode usar Tupperware, colocar brinquedinho dentro e colocar o catnip e deixar fechadinho, daí você abre e oferece esses brinquedos com um cheirinho. Tem que tomar cuidado. Cíntia, eu sei que existem vários tipos de enriquecimento, né, ambiental para os gatos, né, você pode falar um pouquinho deles pra gente? Sim, só para um caráter mais didático, né? Vou separar em 5 principais tipos de enriquecimento, que na verdade, na prática, eles acabam se sobrepondo, né? Um enriquecimento às vezes é mais de um tipo de enriquecimento. Mas para explicar, então, o enriquecimento alimentar, que é talvez o mais conhecido, que é quando você faz do alimento um desafio. Na natureza, pensando que o gato é um caçador, um predador, na natureza ele não acha uma comida lá dando sopa facinho o dia inteiro. Ele precisa ralar para comer. Ele tem que ter uma estratégia de caça. Ele tem que dar um bote na caça. Ele tem todo aprender, né? Tem muitos comportamentos que são aprendidos. E os gatos são muito inteligentes. E em casa, acaba que a gente deixa a comida fica lá disponível, aquele potinho, aquela ração, o dia todo. Ele não tem que fazer nenhum tipo de esforço e ele acaba ficando entediado. E esse ócio, esse tédio, é motivo para desenvolver o estresse e doenças futuras. Então, se você faz da comida uma caça, um nível de dificuldade que ele tem que procurar o alimento, fica muito mais interessante. Então, deixar um comedor. Você pode deixar um comedor, óbvio, é tudo muito delicado, esses enriquecimentos. Eu vou deixar bem claro que tem que sempre pensar primeiro na segurança, né? Pensar que tudo você tem que pensar. E se ele cair daqui? Será que ele tem acesso a essa comida? Você não pode mudar de forma abrupta e nem fazer nada radical. Então, eu sempre deixo um potinho de comida lá. Eu tenho 4 gatos, eu deixo um potinho mais fácil.
Mas eu deixo as outras comidas, eu coloco dentro de túneis, dentro de uma caixa que ele tem que se agachar ou subir com uma prateleira lá dentro para comer. Então dá um trabalho. E você sabe que muitas vezes, Carla, eles preferem a comida difícil. Eu tenho. Você vai passar provavelmente uns vídeos que eu trouxe, né, que eu mostrei dos meus gatos. Todos os enriquecimentos eu tentei ilustrar para ficar mais fácil a visualização dos tutores, mas eu deixo muitas vezes a comida para eles disponível e deixo nos comedores interativos, que eles precisam retirar o alimento, eles precisam virar um dispositivo para cair a ração. E você acredita que quando eu chego no trabalho, essas comidas acabaram, é que a própria ração. Eu não sou muito adepta a dar petiscos. Eu já falei sobre doenças gastrointestinais, eu prefiro não dar petisco. Eu dou a ração seca, do mesmo tipo, e o alimento úmido. Mas, então, eu uso a própria ração deles. Quando eu chego em casa à noite, acabou a comida dos brinquedos e ainda tem a ração oferecida lá no potinho, que era só comer. Então, eles próprios procuram o enriquecimento, eles gostam disso também. Faz parte, né, da seleção genética deles. O segundo tipo de enriquecimento, que é muito legal, é o sensorial. Para gato funciona muito, para todos eles. Eu lembro que no Zoológico de São Paulo, eu fiz estágio lá, a gente fazia com os tigres, eles adoravam o enriquecimento sensorial. Que é você usar os sentidos. Então, você usar ervas, por exemplo, o catnip, o silverveine, que é uma madeirinha que tem um odor parente do catnip, que o pessoal chama de erva do gato, que dá para colocar nos brinquedos, dá Eles para adoram, espalhar. né? Eles adoram. Tem gato que baba, tem gato que fica excitado. Eu vou até contar um incidente que aconteceu comigo essa semana, que nunca tinha acontecido. Eu tenho 4 gatos e eu tenho um que é mais dominante e um que é mais medroso. E eu gosto de deixar, eu vou até sugerir para vocês, eu coloco dentro de Tupperware os brinquedos e o catnip. E eu fecho e deixo curtindo lá alguns dias. Daí quando eu tiro, tá bem impregnadinho de cheiro, eles adoram. Porque o enriquecimento tem a coisa do ineditismo, né? Eles gostam de novidades. Aqui, se você deixar um baita brinquedo lá disposto o dia todo, perde a graça. Então você tem que sempre estar interagindo e mudando. Daí eu cheguei no trabalho à noite e ofereci os brinquedos. Você acredita que um deles ele ficou tão excitado que ele ficou agressivo com os outros? Ele não queria que nenhum encostasse. Ele bateu em outros 2 gatos. Então, o catnip, quando o gato é um gato é, muito ativo, muito impetuoso, é bom usar menos, usar com um dia que você está com mais calma em casa e aos poucos. Aqueles gatos mais calmos, ele funciona bem. E tem gato que eu falo pro tutor usar e eles falam, não, o meu gato não aconteceu nada. Então é muito de indivíduo para indivíduo. Outro tipo de enriquecimento sensorial é você colocar pedra de gelo no pote de água. Eles adoram. É a mesma água, só que gelada, né, em forma sólida, eles brincam. Então, com isso, você já faz com que eles bebam mais água também. Então, é bem interessante esse tipo de enriquecimento. O enriquecimento cognitivo é o terceiro tipo, que é quando você estimular o desafio. Então, eu falei, eles são muito inteligentes, eles gostam de caçar, eles gostam de brincar. Então, você pode. Tem jogos interativos super legais, tem até. Eu vou mostrar para vocês aí jogos de tablet que você baixa gratuitamente, né? Aplicativo, e eles brincam, meus gatos adoram. Então, você pode. Tem brinquedos que vendem em pet shops que estimulam o gato a aprender. Inclusive, um tipo bem legal de interação cognitiva é o adestramento. Gato gosta de aprender, ele gosta de ter essa interação. Então, se a pessoa tem um pouco mais de habilidade, que eu confesso que não é todo mundo que tem, você ensinar comandos para o seu gato é um tipo de enriquecimento bem legal também. O quarto tipo de enriquecimento é o físico, que é você fazer mudanças estruturais no ambiente que você vive. Então, são as conhecidas prateleiras, as caixas, né, dos pontos de fuga, os túneis,
Tem caminhas retráteis que ficam dispostas, que você pode pregar no vidro, é bem legal, e eles podem olhar pela janela, é bem interessante. Então, o físico é um dos mais fáceis das pessoas mudarem, né? Fazerem esse tipo de enriquecimento. E o enriquecimento social, que é quando você estimula as interações. Então, quando você brinca de varinha com o seu gato e leva todo mundo para brincar junto, você está fazendo enriquecimento social. Eles, aqui na minha casa tem uma cachorra que ela é um enriquecimento com ele, para eles. Oh, Super brincam. linda! Aí Que falou, meu amor! amor. Ela super brinca com eles e é um tipo de enriquecimento social também, muito interessante. Esses são os 5 principais tipos de enriquecimento, mas tem que ter em mente que não adianta você só colocar o enriquecimento. Então, colocar um joguinho e deixar lá para ele. Colocar uma prateleira e resolveu. Não. Você precisa interagir com eles, você precisa brincar, você precisa estimular, fazer o vínculo entre esses enriquecimentos. E gato tem uma vantagem, na minha opinião, né, pra gente que tem a vida corrida, em relação ao cachorro, que tudo para eles é rapidinho. Então, eles gostam a brincadeira do gato dura 15 minutos no máximo. Não dá para fazer todo dia. O cachorro não, ele gosta de uma coisa mais longa, que você brinque por mais tempo. O gato, você consegue fazer essa interação por 5 a 15 minutos. Então, todo dia você pode fazer alguma coisa. Então hoje eu vou fazer um enriquecimento sensorial. Comprei catnip, vou fazer o brinquedo com catnip. Vou espalhar em pontos, colocar em lugar que eles não vão. No outro dia, você faz um enriquecimento alimentar. Então, você dificulta a comida, né? Deixa a comida num lugar diferente. Eles adoram. Então, brincar com varetinha. A vareta é o brinquedo maior. Porque primeiro que você cria um vínculo com ele. Então o gato ele adora, ele criou aquele vínculo com você. Você interage, você faz com que os gatos brinquem entre si. Eu falei, né, que eu tenho 4 e então, é o máximo. Eu tenho algumas suas varinhas também. Tenho muitas. Eu tenho uma caixa de brinquedos. Você acredita que quando eu chego no trabalho, eles abrem o guarda-roupa que dá para abrir facilmente? Eles tiram um brinquedo que eles querem brincar. Sim. Eles saem pela casa com as varetinhas. A varetinha sempre é o principal. Eles amam. E é uma coisa que você faz 15 minutinhos. Então você brinca, leva nos lugares. Existem empresas especializadas em montar prateleiras com arranhadores. Gatos precisam. A arranhadura é um comportamento típico do gato, é uma marcação. Então tem gato que gosta de arranhar no horizontal, tem gato que gosta de arranhar no vertical. Eu tenho, meu apartamento não é grande, eu não tenho um móvel arranhado. Quando você vir aqui, você vai olhar, você vai ver. Mas eu tenho muitos arranhadores, muitos. Quero ver. Eles não precisam. Quero ver. Eu nem tenho essa preocupação, porque eles preferem arranhar os arranhadores, eles têm opções de arranhar, eles não precisam marcar o território no meu sofá, na minha poltrona, eles têm a opção dos arranhadores. E, como eu falei anteriormente, a gente tem que ter em mente muito a segurança dos enriquecimentos, né? Então, tem muita gente que pensa em colocar a prateleira, por exemplo, e coloca uma prateleira na parede e acha que é um enriquecimento. E a coisa não é por aí. Ainda mais quando você tem mais de um gato, você tem que pensar que os gatos, eles encurralam um ao outro, né? Eles têm esse comportamento de caça, que às vezes é com a brincadeira com outro gato. Se você coloca uma prateleira, você tem que pensar que ele tem como pular para um outro lugar no momento de fuga. Então você tem que ter uma prateleira e uma outra prateleira do lado, ou próximo de algum móvel que ele possa sair daquele lugar. Então você vai brincar com a varetinha, você deixa a varetinha no lugar, quando você não estiver brincando, que ele não vai comer aquela fitinha. Então você tem que estar próximo dele. Você brinca na hora, acabou de brincar, você guarda, deixa lá no armário. Daí você deixa ele abrir quando ele ter acesso quando você está por perto. Você não deixa ele ter acesso a ficas, a coisas que eles possam fazer corpos estranhos de modo, né, inseguro, quando você não está por perto.
E de todos os enriquecimentos, na minha opinião, o mais importante é o nosso, né? É a gente com eles. Eles gostam, eles ficam esperando a gente chegar para brincar com eles. É que eu Se ia você até te perguntar, né, se realmente é só brinquedo ou a gente precisa de mais alguma coisa, né? E realmente, né, a gente tem esse papel importante de brincar e interagir também com eles, né? temos, e eles esperam por esse momento, a hora de brincar, os gatos sabem exatamente a hora. É legal você fazer no mesmo horário, assim, no mesmo tentar ter um horário padrão. Como eu falei, eles são metódicos. Então eles gostam de fazer as coisas no mesmo horário, os meus gatos já sabem a hora que é a hora que eu vou brincar com eles. Tipo, eles ficam aguardando aquele momento. E eu sempre brinco de maneiras diferentes para ter imediatismo, né? E nunca, Carla, brigar. Gato é bem diferente de cachorro. O cachorro, nenhum animal a gente deve jamais punir. Nunca. A punição é você ignorar. Ele fez uma coisa que você não gosta, você ignora. Nunca um reforço negativo. Eu não trabalho com reforço negativo e acho que não funciona. Mas para gato é extremamente proibido. Se você vai com o borrifador de água, subiu aqui, meu gato sobe nos móveis, borrifa, você tá rompendo o vínculo com ele. Ele, ele já tem menos tempo de domesticação. Então ele tem aquele vínculo com você, mas ele sabe que na natureza os humanos não são tão bons assim. Então ele já tem aquela coisa que o gato já tem um pouco mais de receio. Se você pune, você rompe o vínculo, depois é difícil você fazer ele se aproximar e confiar em você. Então, o reforço para o gato sempre é positivo. Então, subir no lugar que você não gostou, a varetinha é ótimo, você atrai ele para outro lugar. E parabéns, né? Pode dar um grãozinho de ração, dá o sachê como forma de reforço positivo. Porque funciona muito mais do que o reforço negativo. Para eles, o negativo é péssimo, pelo contrário, você vai desenvolver um distúrbio de comportamental, um comportamento negativo, com certeza. E afastar o gato, né, até de você, né? Vai afastar, você vai romper, o vínculo vai ser rompido. Então é muito importante que você não faça nada de punição. Não, não dá certo. Para nenhuma espécie, para gato, muito menos. E Cíntia, e quem tem gatos especiais, existem também algumas dicas e cuidados que devem ser feitos assim? Super. Os gatinhos especiais, você deve estar falando, né? Gatinhos amputados. Como essa semana a gente teve uma gatinha que teve um câncer é, bem sério na pontinha da pata, nos dedinhos, e a gente teve que fazer uma amputação. Os amputados, gatinhos com problema de coluna, né? Os mais velhos que têm discopatia, gatinhos que são surdos, alguns gatos brancos são surdos, então você tem que modificar, ou muitas vezes, o ambiente para eles, e cegos também, né? O enriquecimento é sempre voltado para o indivíduo, nunca é uma receita de bolo. Então, sempre eu tenho um gato mais tímido, então eu tenho que fazer brincadeiras que ele não fique tão exposto. Eu faço brincadeiras que ele possa ficar escondidinho e brincando de uma forma que para ele é segura. Então, você tem um gatinho especial, paraplégico ou amputado, então você não vai fazer brincadeiras que ele precise escalar ou fazer brincadeiras que ele fique muito vulnerável. Você sempre vai pensar no estilo de interação que ele possa ser protegido. E, inclusive, quando os animais são especiais, é mais um motivo para você fazer enriquecimento. Porque daí você põe prateleiras, você faz uma mais baixa, faz uma escadinha, para ele poder ter acesso a. Gato gosta muito desse ambiente vertical. Então, se o gato não enxerga, você evita, você usa mais o sensorial olfativo, você evita fazer mudanças no ambiente. Você mantém o máximo possível o ambiente dele bem conhecido, para que ele não tenha mudanças. Então, os especiais têm aí uma gama de coisas para eles, sempre voltada. O enriquecimento ele é individual. Você sempre tem que avaliar os seus pequenos, né? Os seus gatinhos. E fazer pensando naquele indivíduo. Legal. E o que a gente deve evitar ter? O que seriam, claro, a gente já sabe, né, que temos que, no caso das varinhas, brincar, guardar, cuidar.
brinquedos que possam soltar pecinhas, né? Mas assim, tem mais algum brinquedo, algum cuidado que a gente deva ter? A gente sabe que hoje em dia a internet tem muita informação, a pessoa olha, copiam ideias, mas nem todas são seguras, né? O que você poderia falar pra gente sobre isso, Cíntia? Primeira coisa, como você falou, né, a segurança é fundamental. Sempre que você for fazer um enriquecimento, você você fazer de forma cuidadosa com você presente. Quando eu não estou em casa, eu evito deixar muitas coisas que possam acontecer, né? Então, eu nunca deixo fitas e varinhas expostas. O mesmo sensorial, né? O catnip eu uso quando eu tô junto, eu não deixo lá para eles, porque eu tenho medo de acontecer alguma eventualidade. A gente deve evitar usar coisas que você nunca usou na primeira vez que você não vai ficar em casa. Então, essa ideia eu peguei na internet. Eu vi que dá para fazer colocar uma fita, uma corda de uma ponta para outra e você faz e deixa e vai trabalhar. Então, não, faz primeiro no dia que você está em casa. Existe aquela planta, umas plantinhas que as pessoas gostam de comprar para o gatinho comer. Então ela coloca aquela plantinha, ela planta pro gato, né? Eles gostam de plantas. Só que ela também tem uma planta em casa que ela não quer que ele coma. Mas ele não vai saber a diferença. Por que ele pode comer uma e não vai comer a outra? Então, eu particularmente não uso muitas plantinhas comestíveis para eles. Porque eu tenho várias plantas e eu quero que eles não comam as plantas. Então, planta para eles não é comestível. Então, eu sempre tenho esse cuidado com a questão das plantas. E cuidados básicos. Então, às vezes, por exemplo, tá frio, você não vai usar gelo, né? Você vai usar outras coisas. Então, tem coisas que parece que são meio óbvias, mas às vezes a gente vê que as pessoas usam a risca, né? As interações. E principalmente o alimentar, que às vezes as pessoas mudam, não deixa o alimento. Então a veterinária deu uma dica legal, vou deixar o alimento escondidinho do meu gato. Um gato gordinho, tem problema de coluna, não gosta, coloca lá em cima de uma prateleira. Só que ele tem dificuldade de comer, então ele evita comer, porque para ele tá difícil comer. E daí ele pode desenvolver outras patologias, como por exemplo a lipidose hepática. Ou cair, né, Cíntia? Se ele estiver num lugar alto, né, ele também pode acontecer um acidente, ele cair, acabar se machucando, né? E aí, bem mais problemático. Não, super bem lembrado. A gente tem que, assim, tá muito na moda prateleira, né? E eu vejo que as pessoas, elas às vezes colocam uma prateleira e acham que foi um enriquecimento. Eu coloquei uma prateleira, minha casa já está enriquecida. E não, porque todo um controle. E eles podem cair sim. E principalmente quando eles estão brincando, interagindo entre si, quando tem mais de um gato. Ou quando um gato está encurralando o outro. Pode acontecer, então tem que tomar cuidado. Cíntia, acho que outra questão bem importante é como os tutores podem controlar e evitar o estresse, né? Porque a gente às vezes acaba também estressando, ou eles entre si também se estressam, né? Como é que a gente pode cuidar e o que tomar cuidado, o que evitar nessas situações? Uhum. É muito importante. Evitar o estresse é você aumentar a expectativa de vida com qualidade de vida, né, para o seu gatinho que o tutor ama tanto. Primeira coisa que eu falo é você permitir que o gato seja gato. Então, é você permitir que o gato tenha comportamentos típicos, que ele possa escalar, que ele possa fazer o enriquecimento com o gato. Então, se esconder e tudo aquilo que eu já falei. Você não ter comportamentos com ele negativos. Então, não ter reforço negativo, punição, manter comportamentos positivos com ele. E uma coisa que é até difícil falar para quem gosta tanto de gato, que dono de gato às vezes gosta muito de abraçar, de beijar, porque as pessoas, a gente humano, a gente é mais de pegar, de apertar. Oh, neném lindo! Oh, meu amor! Então, a gente adora fazer isso. E tem gato que não gosta. Então, ainda mais agora na pandemia, que a gente tá em casa, a gente acaba pegando mais, beijando mais.
tendo esse contato físico. O gato gosta de interação. Não é que o gato ele quer ficar isolado. Ele não quer ficar isolado. O gato quer ter contato, mas é um contato do jeito que ele gosta, brincando. Então, essa é a melhor forma. Você interagir. Mesmo se você criar um hábito de pegar no colo sempre, escovar sempre, ele vai permitir que você faça isso de forma que ele não fique estressado. Mas a grande maioria dos gatos, eles preferem que o contato seja físico quando ele quer. E você tem que respeitar isso. O gato nos ensina que a gente tem que saber respeitar o limite do outro, né? O cachorro, ele não tem, ele te ama, ele te venera. Você é um Beatle para ele. Então ele tá sempre lá te amando. O gato, ele também te ama, mas ele tem um comportamento, ele tem menos domesticação. Então ele tem aquele comportamento reservado. Tem hora que ele vem e pede carinho, você pega, e quando ele não quer, você respeita. Então, o melhor jeito de evitar o estresse é você permitir que ele seja gato. E ele tem os comportamentos dele. Ah, legal, é verdade, né? E cuidar muito, né? A gente tem que. Isso que você falou é bem verdade, né? Que às vezes a gente tem. As pessoas falam, ah, eu quero ragdoll porque um gato fica só no colo, querem ficar só abraçando, enfim. A gente explica assim, gente, mas eles também têm vidinha, eles também querem dormir, eles também querem ficar no cantinho deles, a individualidade deles, brincar, enfim, não é o tempo todo, né? Então, assim, é bom, claro, né? Mas a gente tem que entender que eles, como indivíduos, também têm o ritmo deles, né? É. E tem individualidades até entre a raça, né? Eu tenho 2 ragdolls, eles são diferentes entre si. Eu tenho um que ele gosta de ficar no colo, né? E tem o outro que ele vem de vez em quando, mas ele vem também. E ele sabe que ele pode chegar em mim que eu não vou. Então é uma coisa muito gostoso. É bem E as pessoas. colocado isso, Cintia. Até para pegar um exemplo, né, uma carona. Outra coisa que as pessoas sempre falam assim, ah, eu quero um ragdoll porque eu li que é um gato que só fica no colo. Não, na verdade é um gato companheiro. Ele é um gato que gosta de estar com a gente onde a gente está. Ele relaxa quando tá no nosso colo, né? Então, assim, ele fica relaxado, ele confia, enfim, não necessariamente é um gato que vai ficar o tempo todo no colo. Inclusive, ele é um gato gigante, então eles crescem, é uma das 4 raças de gatos domésticos gigantes. Então, assim, com o tempo, com o peso, o tamanho, na verdade, nem fica muito confortável no nosso colo também. Aí a gente, o calor, enfim, para eles também não é legal. Então, a gente sempre fala assim, não tem também como a gente adivinhar se aquele indivíduo é o que você falou um pouquinho também, é da afinidade também, da pessoa conquistar ou não, né? Muitas vezes também as pessoas falam, ah, eu quero um gato para mim, né? Digamos a mulher da família. E o gato gosta mais do marido. É uma questão de afinidade, de liberdade, do contato que eles têm. Então, às vezes, agora eu quero um para mim, vai lá, pega o segundo de novo, é do marido. Então, opa, mas a pessoa, ela fala assim, não, eles sempre acham que o problema tá no gato, mas elas não pensam assim, porque se a pessoa esmaga demais, amassa demais, eu até tive uma cliente também que ela amassava tanto e realmente o gato não gostava, assim, dela. A gente percebia, assim, né? Pelo que ela mesma comentava. E a gente sabe quando é diferente, porque a gente cria o gato aqui com amor e carinho, a gente sabe como é que é. E às vezes é difícil a gente externar isso pra pessoa, né? Mas é importante que as pessoas entendam que cada um tem... Eles também precisam ter o tempinho deles, né? Por mais que eles sejam fofos, irresistíveis e lindos, mas, assim, eles também precisam poder brincar. Enfim, essa interação é muito importante. Eu sempre falo assim, brincar cuidar muito, né? Tipo, ter os brinquedos, guardar, ter sempre uma novidade, faz toda a diferença. Eles também vão ficar felizes e, como você falou, eles vão estar esperando a gente para brincar. Não importa se a pessoa trabalha o dia todo, enfim, mas se às vezes as pessoas falam, ah, só o cachorro espera na porta. Não. Eu também no início morei em apartamento, moro em casa. Claro, a gente tem, né, aqui ambientes um pouco mais diferenciados, mas eles sabem certinho quando chega, eles têm os sentidos bem desenvolvidos, eles sentem o cheiro, o som, opa, né? Tem alguns gatos, né, algumas meninas, né, que gostam bastante do Jean, então elas sabem quando ele viajava, voltava de viagem, então assim, às vezes era engraçado que até a gente dorme com alguns gatos, então eles percebem assim, eles acordam, chegou alguém, porque eles têm, né, é uma relação que a gente constrói com eles, né, e quanto mais sincera e verdadeira, eu achei interessante que você também falou, né, que você percebe quando o cliente vem visitar,
E quem gosta, né, com a afinidade, né, do tutor com o gato, né? E engraçado que eu também já percebi isso quando eu visitei alguns clientes. Às vezes, né, claro, os mais próximos é mais fácil, mas a gente percebe justamente isso, quando eles têm, assim, um bom relacionamento, como eles veem, é muito legal. O gato, diferente do cachorro, você sabe quando é a relação dele com o tutor, porque ele demonstra, né, a confiança, ele demonstra no jeito de ficar à vontade ou não na presença da pessoa. Eu acho que o gato ensina muito, assim, eu sou apaixonada, mas assim, muitas pessoas são, porque ele demonstra, você sabe, você aprende como respeitar o outro, o limite do outro. Se você faz uma coisa que tem uma atitude negativa, aquilo tem uma repercussão, ele vai perder a confiança em você. É uma relação que lembra a nossa relação humana, né? E ele não é falso. Ele sempre demonstra. As pessoas falam assim: ai, gato é falso. Não. Gato, eu acho ele muito sincero. Você sabe exatamente o que ele. Se ele tá contente ou descontente. Um pouco batendo o olho nele, você sabe. E quando eu chego em casa também, meus 4 estão na porta me esperando. É uma delícia. Eu adoro. Adoro. É muito especial, né? É. Cíntia, eu acho que essas eram as perguntas que eu tinha para te fazer. Não sei se você tem mais algum comentário, mais alguma coisa para comentar. Eu acho que deu para passar. Eu queria fazer as dicas. Ai, meu Deus, que Provocar menino você. lindo. Leon, lindo. Eu queria deixar essas dicas, eu acho muito importantes para a qualidade de vida. Eu queria só salientar essa coisa da. Ele tá todo querendo brincar, né? É outra coisa, né, que a gente, eu até fiz uns dias a gente fez acho que foram alguns videozinhos sobre perguntas que as pessoas me faziam, porque a gente tem uma lojinha também de brinquedos, né? Como brincar com gato com a varinha. Então a gente fala assim que a forma de brincar também é importante, né? Não brincar de forma agressiva, mas usar os brinquedos para tentar imitar e não assustar eles também, né? Nada de fazer movimentos de Né? de bater. Eu também tive uma vez um cliente que ele falou assim: Nossa, o gato, a minha filha quer brincar e ele foge. Aí eu falei: Você pode me mandar um vídeo? E aí eu vi que ela corria atrás e fazia um movimento assim de bater, sabe? De bater. Então, claro que vai assustar. Imagina alguém batendo. Então, assim, eles também sentem, né? Ai, que ele tá lindo. Quem resiste? É difícil não apertar, tá vendo? Como é complicado não apertar. É um trabalho mental de autocontrole. É isso, Carla. É uma delícia. Enriquecimento é tudo de bom. Eu falo que para mim o enriquecimento é mais para mim, acho, que para eles. É a hora do dia que eu mais curto. Eu brinco muito com eles. É a nossa interação, nosso momento com eles, né? É uma delícia chegar no trabalho e poder brincar. Quando você vê que você estava com um problema, ali a pouco você esqueceu o problema. Ali a pouco você está pensando só na brincadeira. É verdade. Cíntia, então, obrigado por ter participado com a gente. Ó, o Jean também veio aqui para te dar um oi, para te dar um tchau, né? Na verdade. Oi, tchau, né? Saudades. Espero que a gente. Eu acho que a gente vai se ver em breve, né? Também acho. Não sei por que eu acho. Delícia. Querida, Tá obrigada. joia. Sempre um Beijão. prazer ter você aqui com a gente, né, compartilhando por tudo. Queria te agradecer, a gente queria também te agradecer em especial de coração por ter nos ajudado, acreditado nesse projeto, ter me ajudado, né? Quando eu tive uma ideia e depois surgiram, né? Era para ser uma semana, aí foram duas, já estamos indo para a quarta semana. Foi assim muito legal assim para a gente também poder brincar, conheci pessoas maravilhosas e você também muito querida por todos eles também. Muito obrigada, obrigado também por, bom, você sabe por tudo que você tem feito, como você nos ajudou e toda a força, enfim, você é mais do que uma cliente, você é uma amiga, uma amigata, como eu também falei outro dia que amigatos são mais que amigos, né? Porque quando a gente tem a relação de quem tem gato, enfim, a gente entende, né? É diferente. E é isso, espero que a gente se veja em breve, né? E obrigado de Vamos. coração de novo.
Obrigada a você pela confiança, obrigada por tudo. Obrigada por cuidar dos meus pequenos até eles chegarem até mim e trazer essas coisas mais maravilhosas do mundo para esse mundo que precisa disso, né? De beleza e amor. Você falou uma coisa muito verdadeira, amor. E foi uma coisa, você sabe, que eu aprendi muito, eu reencontrei, digamos, ressignifiquei muito o amor. E é muito bom saber que a gente pode espalhar o amor, conhecimento, ajudar pessoas, né, levando essas fofurinhas e espalhando, né, alegria. Verdade, Carlinha, verdade. Obrigada por tudo.